nós estamos aqui. Eu creio que Deus ele tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas e está fazendo, amém? Vocês podem ficar à vontade, pode sentar, fica com o coração, com a mente aberta. Eu creio que Deus ele já está movendo o nosso meio. Hoje foi um dia muito especial para nós, né? Sempre que tem batismo é algo que nos impacta, porque são testemunhas que estão provando a sua fé, né, publicamente. As outras, né, foram gravados vídeos, vão ser divulgados nas redes sociais, e isso é muito importante. E cada pessoa que batizou tem uma história, eu conheço um pouco da vida de cada um, e tem coisas impactantes na vida deles. Antes de começar a mensagem, o irmão que veio lá de Kanagawa, o nome dele é Maurício, vocês não conhecem, ele é muito conhecido do pastor Aloysio. E também ele entrou em contato com o pastor lá de Curitiba e também com o pastor Ezequiel, e ele entrou em contato comigo. E ele tem sido uma pessoa que tem recebido muita coisa da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, assim como cada um de vocês que desceram nas águas hoje. Bem? Cada um de vocês desceu porque tiveram uma revelação de Jesus na vida de vocês. E agora, enquanto aquele irmão de Kanagawa ele estava voltando para a cidade dele, ele mandou um testemunho aqui para mim, ele pediu para mim estar lendo para a igreja. Amém, querido? Vocês recebem que ele vai compartilhar da parte dele aqui? Esse óculos meu aqui é só para longe, para perto não precisa. Deixa eu tirar aqui. Aquele irmão, então, que ele veio hoje, que ele se batizou, que ele trouxe o filho, o filho, ele passou por um momento difícil no dia de hoje. Vou ler aqui o testemunho dele rapidinho, tá? Antes da palavra. Ontem ele entrou em contato comigo falando que ele ia poder vir no batismo. Ele queria vir, que eu agendasse uma outra data para batizar somente ele. E aí eu já entrei em contato, já entramos em contato com ele, falamos, você tem que mandar um testemunho contando a sua história, porque vai ser narrada e ela vai ser postada na rede social. Então você manda para mim o seu testemunho. E ele mandou ontem o testemunho dele. Olha só o que aconteceu depois que ele mandou o testemunho dele no dia de ontem. Ontem, logo após enviar o testemunho de batismo para o pastor Marcos, sentiu uma forte dor na barriga, chegando a inchar muito e ficar muito dura, continuando a noite inteira e não conseguindo dormir a noite toda por causa da dor. Depois que ele mandou o testemunho ontem, daquilo que a Suza leu lá fora. Então ele começou a sentir dor e a dor impossibilitou ele de dormir. Pelas 8 da manhã de hoje, começou a me dar azia e cheguei a ter crises de vômito e a dor não passava. Já estava pensando em mandar uma mensagem para o pastor Marcos, cancelando a minha ida para o batismo em Baraque, pois com a dor eu não conseguiria dirigir até lá. Mas o meu filho Yuki se ofereceu a dirigir até lá, então eu fui. No caminho comecei a assistir uma live do pastor Ezequiel e ouvindo e declarando a palavra para a glória do Senhor, a dor começou a diminuir. Eu criei, por isso eu falei, então chegando em Baraque, eu contei para o pastor Marcos o que tinha acontecido. Aí eu falei para ele, contando aqui, e ele me disse que é assim mesmo. O inimigo estava querendo intervir na vida dele para que ele pudesse vir e ser batizado no dia de hoje, mas que não era para se preocupar, porque na hora em que ele descesse e subisse das águas, ele iria ser curado, totalmente curado. Na hora que a gente batizou todo, eu vim aqui fora e falei, como é que está a dor? Ele falou, passou, pastor. E ele acabou de mandar aqui. E para a glória do Senhor eu fui curado totalmente, não estou sentindo mais nada. Em nome de Jesus, aleluia. Deus, quando tem ação na vida da pessoa, o inimigo ele vai tentar impedir isso de acontecer. E a intenção do inimigo na vida daquele senhor, daquele rapaz, era para que ele não pudesse vir, mas o inimigo já foi mais uma vez derrotado em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, querido? Não somente ele, cada um de nós tem uma vitória da parte de Deus preparada para nós, amém? Eu creio que Deus ele vai fazer grandes coisas na nossa vida. E hoje então eu gostaria de estar entrando na mensagem. Mas antes eu gostaria que todo mundo que está aí atrás, que vocês estão, pudesse estar arrumando lugar para sentar, que eu gostaria que todos hoje prestassem bem atenção, porque essa palavra aqui, eu creio que ela vai fazer grandes coisas, como tem feito constantemente
Mas isso aqui serve para quem serve também na casa de Deus. Todos que estão, servindo também, que vocês possam arrumar um lugarzinho para sentar, porque a palavra hoje vai ser bênção para todos nós. O Hélio fica aí, que não pode descer. Amém? Vamos então para a palavra, queridos. Mateus capítulo de número 25. Mateus 25, versículo de número 14. Presta bem atenção nisso aqui. Uma palavra para todos quantos estão aqui. E eu creio que Deus ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Amém? Está escrito assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos. Amém? 5 talentos, repita comigo: 5 talentos. Amém. A outro 2 e a outro 1. Então a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1 talento. E a cada um segundo a sua própria capacidade. Deus deu, ou aquele Senhor, Ele deu talentos na proporção de cada uma daquelas pessoas, amém? Na capacidade de cada uma daquelas pessoas. E então partiu. E o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, abriu uma cova. Está a cova aqui também? Abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiasse a mim 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei. Diz o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, e aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, e no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberam 1 talento, disse: presta atenção, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe então o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe o que tem 10, porque todo o que lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Servo inútil, não saia para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Uau! Forte, né? Está todo mundo sentado? Ninguém. Então, nesse texto aqui, a gente vê aqui que tem 3 tipos de pessoas dentro da igreja. 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Interessante nesse texto é que esse texto ele não é para pessoas que não conhecem a Deus. O texto ele fala que existia um Senhor, e aquele Senhor ele dava talentos para os seus servos, não era isso? Nós temos um Senhor, não temos um Senhor? Nosso Senhor é o Senhor Jesus, nosso Salvador. Nosso Senhor, então, Ele está falando aqui nessa parábola exclusivamente para os cristãos. Só que existem 3 categorias de crentes nessa ilustração, nessa parábola. Primeira categoria é a categoria das pessoas que têm 5 talentos. 5 talentos. O que é 5 talentos? 5 talentos são a pessoa que tem uma capacidade, uma desenvoltura dada por Deus para fazer alguma coisa. Tem pessoas que têm capacidade. Eu imagino que as mulheres têm mais que os homens, né? Que as mulheres elas conseguem fazer um monte de coisa, né? Eu imagino que sejam mais as mulheres, mas tem situações em que
Existem pessoas que elas conseguem desenvolver várias coisas. E aqui, esse talento, essas pessoas que têm 5 talentos, elas têm talentos para empenhar alguma coisa para o reino de Deus, para a obra de Deus, na casa de Deus. Mas tem pessoas também que só têm somente 2 talentos. Veja bem, era número 5, baixou para 2. Então tem pessoas que não têm 5 talentos, mas tem 2. E com esses 2 ele consegue fazer coisas da qual Deus pôs na vida dessa pessoa. Deus dá talentos para todos nós temos talentos. Então tem pessoas que têm mais desenvoltura em fazer uma coisa e outra. Por quê? Porque foi Deus que capacitou. Nós vimos ali que foi conforme a capacidade de cada um, não foi isso? Então Deus lhe deu para uma categoria de crentes 5 talentos, para outro lhe deu 2. E aí a gente imagina assim, puxa, uma igreja que está crescendo, a maioria deve ser, todo mundo deve ter mais de 1 talento. Deve ser uma igreja que tem 3, uma igreja que quando a gente vai e conhece uma igreja avivada, ou uma igreja como a videira que está crescendo de uma maneira sobrenatural aqui no Japão. Uma igreja, a gente pensa assim, puxa vida, todo mundo nessa igreja tem mais de 1 talento. Essa igreja deve ter no mínimo, todo mundo deve ter no mínimo 3 talentos cada um, para estar fazendo grandes coisas, para estar sendo evidenciado no meio da sociedade brasileira, japonesa que tem aqui. Só que não é bem assim que as coisas acontecem, sabia? O americano gosta muito de estudo. E tem uma pesquisa cristã que diz, em todas as igrejas do mundo, o número de pessoas que têm os 5 talentos é quase raro, é quase inexistente. O número de pessoas que têm os 5 talentos que desenvolvem na igreja para crescimento do reino, crescimento da casa de Deus, é muito pouco. Então, quando essa pesquisa ela vai para o segundo nível, que é as pessoas que têm somente 2 talentos, aí já tem um número um pouquinho maior que os de 5. E aí entra na questão daqueles que têm somente 1 talento. Eu gostaria de estar falando nessa noite, não enterre o seu talento, porque nós somos corpo de Deus. Não enterre o seu talento. Nessa mesma pesquisa que fala que nós somos, que aqueles que têm 5 é um grupo muito raro, mas tem nas igrejas. Também aquele grupo, tem o grupo segundo, que é as pessoas que têm somente 2, também é um grupo raro, mas tem. E aí entra no normal. O normal é que todos, a grande maioria de todas as igrejas, cada um de nós tem 1%, tem 1 talento. Eu sou um que tem somente 1 talento, porque eu só sei fazer isso. Se me tirar daqui para colocar em qualquer outro lugar, não vai dar certo. Eu estou nessa pesquisa, eu estou na parte daqueles que só tem 1%. Porque no texto ele diz que Deus, aquele Senhor, Ele deu talento para as pessoas. Não ficou ninguém sem talento. Então você tem que ter no mínimo 1 talento. 1 talento você tem que ter. Porque Deus, quando Ele dá o talento, é porque Deus está dando para nós uma capacidade para a gente desenvolver alguma coisa para o reino de Deus. Quando Deus nos abençoa, nos dá 1 talento, é para nós desenvolvermos algo, para a propagação do reino. Quando Deus nos dá o mínimo 1 talento, é porque Deus espera de mim e de você algo da nossa parte. Porque quando nós chegarmos diante do Senhor, nós não vamos poder falar, Senhor, aquilo que o Senhor me deu, eu guardei, porque eu guardei e deixei enterradinho aqui. No texto que a gente viu essa história, que aquele rapaz que guardou o único talento que ele tinha, o que foi que aconteceu com ele? O texto diz, o Senhor chegou, ficou bravo, falou, se eu te dei, você sabendo que eu era severo, você pegou e você guardou. Você poderia ter dado aos banqueiros, porque ia acrescentando juros, e você devolveria para mim aquilo com juros. Mas porque você foi inútil, então você vai ser tirado de você até aquilo que você tem. Não é isso que aconteceu no final do texto? Então nessa noite eu gostaria que você prestasse bem atenção, para que você não enterrasse o seu único talento. Porque o talento, quando Deus nos dá, Deus espera coisas de mim e de você. Se você tem 5 talentos, glória a Deus.
Se você tem 2 talentos, glória a Deus. Mas todos nós temos um talento. Não existe ninguém com 0 talento. Alguma coisa Deus te deu. E se Deus te deu alguma coisa, é para você pôr em prática. O texto que foi escrito não foi o pastor Marcos que escreveu ali. Livro de Mateus, capítulo número 25, fala dessa história. Nós temos ou 5, ou nós temos um talento. E em qual deles você está? E eu escrevi aqui um esboço. O nosso pensamento, como eu falei, de uma igreja avivada, é que muitas das vezes nós chegamos numa igreja, todo mundo tem muito mais de um talento, e o normal não é isso. O normal é que em todas as igrejas só tenha esse grupo, que é esse grupo de pessoas que só tem um talento. O crescimento vitorioso de uma igreja, ela não depende, olha só, um crescimento de uma igreja, um avivamento na vida de uma igreja, ela não vai depender daqueles que têm 5 talentos. Aleluia. Uma igreja avivada não vai depender daqueles que têm 2 talentos, sobrou que grupo? Um avivamento real na igreja está no grupo daqueles que têm um talento. Aleluia. Porque se eu tenho o entendimento que Deus me deu alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Se Deus me deu um talento, seja fazer qualquer coisa, eu tenho que, se Deus me deu, eu tenho que usar isso aí. Porque se eu enterrar isso aí, vai dar ruim para mim. E não vai dar ruim com o próximo. Vai dar ruim num dia da qual eu vou estar frente a frente com o Senhor. Porque Ele vai olhar para mim e vai falar: servo inútil. Para onde é que Ele vai mandar o servo? O texto diz lá. Então a gente tem uma função sobre as nossas vidas, de estar propagando, tendo entendimento de que se eu tenho um talento, eu tenho que pôr em prática esse talento. Amém, queridos? Isso aqui, muitas das vezes, eu falo no geral, por isso que eu pedi o pessoal a sentar, porque muitas das vezes você pensa: é o pessoal que ajuda na igreja, é somente o pessoal que ajuda na igreja que tem que estar ouvindo isso. Não. Todos nós temos que ter se for um no seu caso, se for 2 ou se for 5, temos que estar devolvendo o dobro para Deus. Amém? Então, mas o verdadeiro avivamento acontece quando os de um talento decidem desenterrar o seu talento. A mudança acontece quando acreditamos no potencial de cada um e os levamos a funcionar. Minha função e a sua função, isso é mais o pastor, mais quem está na frente das células. O que nós temos que fazer é nós estar fazendo com que vocês possam ter entendimento que você é essencial na casa de Deus. Sabia que Deus conta com você? Você que muitas das vezes olha para você e fala: eu não sei fazer nada, sabe, porque Deus te deu alguma coisa você sabe. Eu posso não saber, ninguém pode, mas alguma coisa Deus te deu. E essa coisa que Deus te deu, Ele espera que você desenvolva isso. Então a minha função é fazer com que você seja uma pessoa funcional, uma pessoa que trabalhe em prol do reino, uma pessoa que não seja uma pessoa que quando chegar naquele grande dia, o seu talento esteja enterrado. Na minha função realmente aqui como pastor, através dessa mensagem, é que se você tem uma situação em que você está com o seu talento enterrado, que você desenterre o seu talento. A minha função nessa noite é te impulsionar para você pegar a sua pazinha e começar a acabar e falar: não vou deixar esse talento aí não. Eu vou desenterrar o meu talento e eu vou fazer alguma coisa. Por quê? Porque não foi o pastor que deu esse talento. Não foi a pastora, não foi teu líder de cela, não foi aquele que te acompanha. Quem te deu esse talento foi Deus. E se Deus te deu esse talento, desenvolva o talento que Deus te deu. Benção. Aleluia. O problema é que a maioria dos crentes, está na categoria daqueles que receberam apenas um talento, mas eles não querem desenvolver nada. Isso é um problema, da qual eu vou estar te cutucando, te impulsionando, para você sair daqui hoje com a pá nas costas e falando: eu vou desenterrar meu talento. Porque quem recebeu um talento, ele tem o pensamento de que ele é inferior ao outro que tem 2.
Aquele que tem um talento, ele olha aquele que tem 5, ele fala, eu não vou conseguir isso nunca. Realmente não vai, porque você só tem um, eu só tenho um. Quem tem 5, glória a Deus. Deus deu 5 capacidades para uma pessoa fazer as coisas no reino de Deus. Glória a Deus por isso. Para outro deu 2, mas para mim só deu 1, então eu não vou fazer nada, porque eu não consigo me comparar com o fulano. Eu não consigo me comparar com a fulana. Se Deus se deu 1, não compare com ninguém. O texto diz que aquele que ganhou um talento, ele teve que desenterrar o talento, multiplicar o talento dele. Então, nessa noite, eu quero fazer com que você não seja uma pessoa que olhe para o outro e queira se comparar com o outro que tem 5 talentos. Não queira se comparar com aquele que te deu, com a outra pessoa que tem 2 talentos. Mas que você possa olhar para você mesmo e falar, o Senhor me deu isso aqui, então eu vou desenterrar isso aqui. Eu vou fazer alguma coisa, porque o Senhor, Ele me pede para que eu possa dessa noite, sair daqui hoje, com minha paz espiritual e desenterrar o talento que eu andei enterrando. Porque presta atenção nisso aqui, quando cada um de nós começar a desenterrar o talento que Deus deu, olha, eu estou falando somente de mim. Se cada um de nós sair daqui com o seu talento desenterrado, nós vamos ser uma igreja que vai ganhar essa nação. Você crê nisso? Amém. Você crê que Ibaraque vai ficar pequeno para nós, se nós tivermos o entendimento que eu não posso enterrar o meu talento? Porque pessoas dependem de mim quando eu desenterro o meu talento. Porque o talento que você tem, foi Deus que te deu, e ele serve para quê? Para você trazer o quê? Crescimento, multiplicação. Para você fazer alguma coisa para que aquilo ali que Deus te deu, ele cresça. O de 5 talentos, no texto, ele fala, Senhor, eu negociei e aqui está mais 5. Os 5 que o Senhor me deu, mais 5 que eu negociei e consegui mais 5. O de 2 foi a mesma coisa. E o de 1, ele tinha que ser a mesma coisa. Senhor, o Senhor me deu só 1, eu negociei e consegui mais 1. Se cada um de nós, que tem um talento, desenterrar o seu talento, e chegar perante Deus e falar, Senhor, eu estou executando aquilo que o Senhor me fez. Eu estou negociando para que aquele talento não vá ser enterrado. Pararam para ver o potencial que cada um de você tem? Pararam para ver que Ibaraque ia ficar pequeno se cada um de nós desenterrar o talento que Deus te deu? Então não enterre o teu talento. Aleluia. Põe em prática aquilo que Deus deu para você. O que é que Deus deu para você? É algo individual. Muitas vezes fica evidente, não é? Eu gosto sempre, eu olho as pessoas, eu consigo identificar facilmente o potencial na vida dessa pessoa. E eu sempre falo, você tem potencial nisso, você pode desenvolver nisso, não deixe o medo te parar, né? Não, avance, porque a minha função é fazer com que você desenterre talento. Ainda mais se for só de um talento. Se for só isso, não é questão de que você tem, é urgente. Você tem que tirar esse talento daí e pôr em prática. Porque Deus, Ele conta com isso. Não é porque Deus precisa, é porque Deus conta com isso. Sabe por quê? Deus nos deu o privilégio de sermos igreja. Deus, Ele poderia estalar o dedo e salvar todo mundo, mas Ele nos deu o privilégio de sermos igreja. Então, para que eu possa fazer alguma coisa para Deus, eu tenho que, no mínimo, usar um talento que Ele me deu. Vamos sair daqui hoje dispostos a desenterrar um talento que Deus nos deu? Amém. Você vai ver que você vai ser bênção onde você está, como já é bênção. Mas você vai ser mais bênção. Você vai ser mais bênção do que já é, quando você desenterrar o seu talento. Na fábrica, na sua casa, na sua família, aonde quer que você esteja, na hora que você desenterrar esse único talento que você tem. No caso, eu estou falando se você está enterrado esse talento. Se não está, glória a Deus, estamos juntos. Mas se você, essa palavra que eu estou falando para você, você olhando para você, você acha, não, eu estou com o meu talento enterrado. Desenterra esse talento hoje, amém? E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua casa, no lugar que você trabalha. Onde quer que você for, vai estar acontecendo grandes coisas. Porque quem prometeu é fiel para fazer cumprir. Aleluia. Quem prometeu é fiel para fazer cumprir. Amém? Continuando. Nossa tendência é concentrar mais sempre nos mais talentosos, né? Você não vê que tem um programa, não sei se é no Brasil, tem um programa de música, né? Que ali só vai apresentar
os candidatos que têm mais talentos, não é? Não tinha um programa no Brasil, parece que falava alguma coisa de talentos? Não lembro, parece que tem alguma coisa de talentos, né? Então isso é algo que o mundo tem para oferecer. O mundo ele só está de olho naquelas pessoas que têm mais talento. A pessoa que tem menos talento, ela é deixada de escanteio. Não tem muito talento, não, só tem um, tadinho, só fica de lado. Só que na matemática de Deus, o que importa para Deus não é número, o que importa para Deus é coração. A pessoa pode ter um talento, mas ela tem tanto amor no que faz do que aquele que tem 5. E é isso que conta. Porque Deus, na verdade, Ele chama as coisas pequenas desse mundo. Aleluia. Para quê? Para confundir as grandes. Deus chama as coisas loucas desse mundo para quê? Para confundir os sábios. Deus chama as coisas que não são para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Essa é a matemática de Deus. O mundo escolhe aqueles que têm mais talento, mas Deus não. Ele olha para aquele que tem um. Aleluia. Que olha para aquele que tem um. E Ele fala, esse vai ser presenteado com isso. E ele vai ser grande na minha presença. Eu quero que você saia daqui hoje incendiado com essa palavra. Que Deus te escolheu, você é algo, você é essencial, você é especial. Deus conta com você. Não pense em você comparar com aquele que tem 5. Não, você é especial. Sabe por quê? Porque não fui eu que te escolhi. Aleluia. Tem um texto que diz assim, porque não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu vos escolhi. Eu vos escolhi a vós outros para que vós deis frutos, vosso fruto permaneça. Então você é escolhido de Deus. Deus não te deu, se Deus te deu 5, amém, querido. Eu estou falando somente daqueles de 1. Se Deus te deu 5 talentos, aleluia, estamos juntos. Se Deus te deu 2 talentos, aleluia. Mas se Deus te deu somente 1 talento, é nós na vida. Porque Ele me deu 1 talento também. Eu não sei fazer outra coisa além disso que eu estou fazendo agora. Na verdade, como todo mundo já sabe, eu não canso de falar quando eu tenho oportunidade. Eu sou uma pessoa quieta, eu sou uma pessoa tímida. Depender de mim, eu fico lá dentro da casinha ali, só olhando. Porque eu sou, a minha personalidade é essa. Mas se eu estou aqui hoje, é porque um dia, há muitos anos lá atrás, eu decidi desenterrar o único talento que Deus me deu. Que é que está falando para vocês. Está falando de Deus para alguém. Na verdade, eu não vejo isso como algo grandioso. Porque me enche de alegria de estar falando de Deus para alguém. Me enche de alegria estar falando do que Jesus fez na minha vida para alguém. Lá na fábrica nova. Eu estou falando isso, tem uma pessoa lá que eu falo daquilo que Deus fez na minha vida e os que o que são muito rápidos. Quando a gente acaba, a pessoa fala assim, nossa, eu queria ficar te ouvindo mais tempo. Eu falei, então, você tem que ir lá na igreja que você vai ouvir bastante. Então daqui a pouco vai ter gente nova aqui no meio de vocês, amém? E eu creio que Deus vai estar desenterrando. Se você está com algum talento enterrado, Deus vai estar desenterrando talentos e você vai começar a impactar essa nação. Você vai começar a impactar a cidade onde você mora. Você vai começar a impactar o local onde você trabalha. Sabe por quê? Você vai ter desenterrado algo que não foi algo humano que você ganhou. Você vai estar executando algo que Deus te deu para fazer. E é a pergunta, né? O que é que Deus me deu? É a pergunta que você tem a resposta para isso. O que é que Deus me deu? Esse é o meu talento especial. É o meu talento. Deus quer que você ponha em prática isso aí que Ele te deu. Amém? O que significa então enterrar o talento? Presta atenção. O que é que significa enterrar o talento? Enterrar o talento significa omitir. Ficou difícil lá para o pessoal da tradução, omitir. Enterrar o talento significa você não participar, de você deixar de lado, você omitir, em não ajudar a edificação da igreja. A gente está no tempo aqui da igreja. Você enterrar o talento é você estar deixando de lado uma oportunidade que Deus te deu para você estar realizando algo que vai edificar, não é o pastor, mas vai edificar o corpo, a igreja inteira. Por isso não enterra o teu talento, sabe por quê? Porque nós somos corpo do Senhor. A desculpa mais comum que as pessoas dão quando elas vão enterrar o talento
é que elas só têm um talento, então elas se sentem insignificantes e que não farão nenhuma diferença para o corpo da igreja, né? Então essa pessoa, quando ela enterra, ela já tem uma justificativa, ela olha para ela mesma, ela se acha inferior a todo mundo, e ela vai então enterrar o talento. É uma das justificativas. Há também aqueles que se sentem constrangidos e intimidados diante dos outros que têm mais talentos. Independente das desculpas, precisamos reconhecer que enterrar o talento é um sério problema espiritual. Presta atenção, não é eu, mas é Deus. Deus te deu um talento para você fazer alguma coisa. Você enterra aquilo ali, você acha que vai estar dando certo isso aí? Alguma coisa de errado vai estar acontecendo, porque foi Deus que deu. Se Deus me deu alguma coisa, eu vou guardar o talento que Deus me deu? Eu creio que no mundo espiritual vai estar acontecendo alguma coisa de ruim, não vai fluir. Mas se Deus me deu alguma coisa e eu estou exercendo aquilo que Ele me deu, as coisas vão acontecer. Amém? Então enterrar o talento vai te prejudicar na vida espiritual. Vou repetir. Enterrar o talento vai te prejudicar na sua vida espiritual. Amém? Continuando. Aquele que enterra o talento, então, ele não prejudica somente ele. A pessoa que enterra o talento, não é somente ele que fica prejudicado, mas ele consegue prejudicar outros. Sabia? Não está no texto, não está no esboço. Vocês lembram da história de Jonas? Jonas, o que aconteceu com Jonas? Deus deu um recado para Jonas, né? Usa o talento que eu te dei, vai lá em Nínive, e usa o talento que eu te dei lá em Nínive. Qual que era o talento que Deus tinha na vida de Jonas? Profeta. Profetiza para ele em Nínive, para que ele se arrependa dos seus pecados, senão eu virei a ele dentro de 40 dias, e matarei ele e destruirei toda a cidade. Não foi isso? O que Jonas fez? Quando ele recebe essa notícia, em vez de ele ir para Nínive, ele pega um navio e ele vai para outro lugar. No meio do caminho, o que acontece? Uma tempestade. Uma tempestade aparece. Está todo mundo descabelando de um lado para o outro, mas corre no barco. E lá está Jonas, lá no fundo do barco, lá, dormindo. O capitão chega até ele e fala: o que você está fazendo aqui? O barco está perigoso afundar, você está dormindo aqui? O que está acontecendo? Jonas sabia que tinha um talento na vida dele, e ele estava fugindo da ordem que Deus tinha dado para ele, de ir para Nínive, e ele falou: o que está acontecendo lá fora, capitão? O barco está para afundar, está uma tempestade que eu nunca vi aí, está perigosa a situação, está todo mundo, cada um está orando para o seu Deus, tem um orando ali, cada um para o seu Deus, e não está resolvendo nada. Então onde que você é? Aleluia, eu sou de Israel, profeta do Senhor, e eu estou aqui porque eu estou fugindo de usar meu talento lá em Nínive. Então, por causa daquele erro lá, o capitão, imagina que deu uma chapuletada na cabeça dele, falou: vá orar para o seu Deus, rapaz, se converte. E ele começa a falar: olha, se vocês me jogarem no mar, tudo isso aí vai acabar, porque eu estou fugindo de usar o meu talento lá em Nínive. E acontece que os homens jogam Jonas no mar. Quando joga Jonas no mar, a tempestade se acalma, tudo volta ao normal, e ali lá no fundo do mar acontece a história que todo mundo sabe. Vem um grande peixe, pega Jonas e leva Jonas para onde? Para Nínive. Para quê? Para ele usar o talento que Deus tinha dado para ele. Mas lembrou? Vocês vejam bem que enquanto ele não estava usando o talento dele, estava um capitão e uma tripulação inteira de um navio. Um capitão e uma tripulação inteira de um navio estavam perecendo porque tinha alguém que não estava querendo executar o talento que Deus tinha dado para ele. Então, quando você não desenterra o talento que Deus te deu, você não prejudica somente você. Qual tripulação você tem atrapalhado? Qual tripulação você tem incomodado? Olha só que interessante. Então, fica com você isso aí. Na hora que eu fujo com aquilo, eu guardo meu tesouro, eu guardo meu talento e não executo aquilo lá, eu posso estar sendo. Não é que eu estou falando isso de estar julgando ninguém. Mas talvez eu possa estar atrapalhando outros porque eu estou com um talento meu enterrado. Amém? Outro ponto, enterrar. Outro ponto. Enterrar está falando de quê?
Enterro. Enterro te lembra de? Ninguém enterra que está vivo, né? Ah, o camarada está vivo, vou enterrar ele. Para a gente falar de enterro, então a gente está falando de uma coisa morta. Meu talento que Deus me deu não está morto. Mas se Deus me deu e eu vou enterrar, eu estou considerando algo que Deus me deu como algo morto. Eu imagino que isso não vai dar certo. Vai de mal esse negócio. Tudo que é morto, ele é enterrado. Quando a igreja se torna um grande cemitério de dons e talentos e habilidades, então uma igreja se enche de morte. Se a gente já entrou em um lugar, em uma igreja, da qual você sente o clima de morte, estão enterrando a igreja, estão enterrando os talentos, enterro fala de morte. Então aquela pessoa que ela conhece a Deus e não tem o teu talento enterrado, ela chega num ambiente onde o lugar que era para ter vida tem morte, essa pessoa ela conhece um ambiente de morte. Ambiente de morte no lugar onde era para ser um ambiente de vida. Porque o talento está enterrado. Deus me deu algo para fazer, eu vou matar, eu vou enterrar isso aí, mas está vivo, mas eu quero enterrar. Então gera aí um local, um ambiente de... Nós vamos impactar a cidade. Nós vamos fazer muita coisa aqui. Porque a nossa igreja não é uma igreja de morte, não é uma igreja de cadáver. A nossa igreja é uma igreja de crente vivo. Nós vamos fazer grandes coisas. Nós tivemos hoje um exemplo disso. Pessoas desceram as águas. É o sinal de que essa igreja está viva. Não tem ninguém com talento enterrado. Se tiver alguém com talento enterrado, ele vai pegar a pá dele, eu pego a minha também, a gente vai junto, desenterrar esse negócio, mas você vai pôr em prática isso aí. Glória a Deus. Porque nós queremos chegar numa situação da qual o Ibaraque vai ficar pequeno para nós. E nós vamos chegar lá para Guma, para Saitama, para Tibia, para Shizuoka, nós vamos chegar em vários lugares. Por quê? Porque vai começar a ecoar lá no Brasil, aquela igreja de Ibaraque, aquela igreja de Guma, a videira lá no Japão, está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo? Aí eu vou ter o prazer de falar, pastor Luiz. Eu comecei a falar de talento enterrado, pastor. E todo mundo começou a fazer, de estar cada um procurando se tinha um talento enterrado, e aquele que tinha, tirou. E isso está acontecendo porque está todo mundo executando o único talento que Deus deu para eles. Quem crê nisso? Amém. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas das nossas vidas. Nós não podemos ser uma igreja da qual, quando alguém chega aqui, sente um ambiente de morte. Pelo contrário, vai ser impactado com a vida que tem nesse lugar. A pessoa, quando chega aqui, ela vai ser impactada com a vida que tem nesse lugar, porque aqui todo mundo não tem talento errado, amém? Amém. Aleluia. Talento aqui está todo mundo, vamos colocar em prática esses negócios aí. Qual é o teu talento? Qual é o talento que Deus te deu? Amém? Poucos têm essa exata percepção de como é pesado um ambiente de morte. Né? Como eu falei, a pessoa que entende mais no mundo espiritual, ela sente um ambiente de morte. Aqueles que ministram a palavra sabem o quanto é difícil pregar numa igreja cheia de morte. Algumas vezes pensamos que é morte por causa da falta de oração, por causa do pecado. Isso também pode acontecer. Mas o ambiente de vida não depende somente do líder para orar, mas de quantos membros estão tirando os talentos para buscar a Deus em oração. Um ambiente de morte numa igreja não depende somente do líder. Um ambiente de vida numa igreja depende daquilo que o líder está falando, daquilo que o pastor está falando e da vida de cada um. Porque não adianta eu falar, vamos todo mundo orar, e durante a semana não ora. Vamos todo mundo ler a Bíblia, e durante a semana não lê. Agora, se todo mundo começar, cada um buscar um pouquinho, vai buscando de um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai sendo cheio. Quando chega no culto de sábado, aquele Pentecostes, é um povo avivado. Por quê? Porque não tem nada enterrado. Amém? Amém. Não há nenhum talento enterrado aqui nessa noite. Se tiver, me chama, que nós vamos sair desenterrando todo o talento que tiver enterrado. Amém? Quando temos muitos membros orando, temos um corpo funcionando. E quanto mais vivo é o corpo, mais os membros funcionam de uma forma saudável. Presta atenção.
quando temos muitos membros orando, temos um corpo funcionando. E quanto mais vivo é o corpo, mais os membros funcionam de uma forma saudável. E quanto mais membros funcionam, maior é o ambiente de vida. Quanto mais os membros oram, maior é o ambiente de vida. Onde tem vida, tem alegria. Onde tem vida, tem alegria, tem cura, tem restauração, tem milagre. Tudo isso acontece em um ambiente que tem vida. Cura, alegria, restauração, milagres acontecendo. Quando você está num ambiente disso, você sabe que esse local não existe morte ali, mas existe vida. Amém? Tudo isso acontece quando você entende o quão importante você é, independente dos talentos que você tem. Um talento que você tem, se esse um talento que você tiver o entendimento de quão importante é isso, as coisas começam a acontecer de uma maneira grandiosa. Amém? Outro ponto sobre o enterrado talento. Enterrado talento tem a ver com o mundanismo, com o mundo. Quando eu me coloco, o que é enterrado talento? Quando eu coloco sobre debaixo da terra, eu estou me colocando debaixo da terra. Lá no livro de Gênesis, qual que foi aquilo que Deus falou para Adão? Adão, por causa de ti, por causa do teu erro, toda essa terra ela será maldita. Não é isso? Vamos ver aqui. Gênesis capítulo número 17, Gênesis 3:17, Eric. Claramente, se enterrar, ou enterrar o talento, é fazer parte com essa terra caída e debaixo de maldição. E Adão disse: visto que atendesse a voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara que não comesse, o que está falando ali? Então, quando eu me coloco, enterro um talento que Deus me deu, ou eu me enterro ali, eu estou me colocando debaixo de uma situação que está maldita. E o que é que está maldito aqui? Quando Adão ele erra, ele diz, é Deus falando para Adão ali, ele diz assim: maldita é a terra por tua causa, e fadigas obterá, e cansaços obterá dela o sustento, durante os dias da tua vida. Vê o 18, só para a gente ver. E ela, a terra, essa terra também produzirá cardos e abrolhos, espinhos, e comerás da erva do campo. Então, quando eu me coloco, eu enterro o meu talento, eu estou me colocando, eu coloco algo que Deus me deu debaixo de uma maldição. Deus não nos chamou para enterrar nada, pelo contrário, Deus nos chamou para que a gente possa executar a única coisa que Ele nos deu. Nós vamos sair daqui hoje crendo nisso e fazendo com que Deus possa estar alcançando muitos lugares que precisam ser alcançados. Talvez o teu talento seja algo da qual muitas pessoas necessitam. Você crê nisso? Muitas pessoas necessitam que você execute somente esse um talento que Deus te deu. Se aqueles que enterraram o talento trazer a carnalidade para a vida da igreja, como que a gente vai proceder? Porque aqui está falando de mundanismo. Se eu me coloco debaixo dessa terra, eu estou debaixo do padrão desse mundo. E o padrão desse mundo está falando sobre o quê? Carnalidade. Ser carnal. Ser mais carnal do que ser espiritual. Se eu sou mais carnal, então eu estou deixando a minha carne. A minha carne ela foi formada como? A sua carne. A carne de Adão foi formada como? Da onde? Do pó da terra. Mas não ficou maldito depois que ele é? Então a nossa carne ela vai perder para esse lado. Vai perder para o lado da maldição. Vai perder. Você sabia que a tua carne não gosta do céu? Aleluia. Sabia que a tua carne ela odeia o céu? Sabe por quê? Porque quando nós formos arrebatados, a carne não vai subir. Aleluia. A carne vai ficar e se subir, a Bíblia diz que isso que é corruptível, ele vai se transformar em algo incorruptível. Por isso que a tua carne ela não quer subir, a tua carne quer ficar aqui. É nossa carne, né? Eu também tenho carne. A nossa carne ela não quer orar. A nossa carne não quer ler a Bíblia, porque é algo que vai além da natureza dela. Ela quer somente aquilo que nos agrada. Mas lá no livro de Coríntios, ele diz, 1 Coríntios, ele diz lá que a nossa matéria corruptível ela vai ser transformada em algo incorruptível. A nossa carne mortal vai ser transformada em uma matéria imortal, eterna.
Então, a nossa carne ela sempre vai pender para o lado negativo, amém? Quando eu enterro um talento, então eu estou me colocando debaixo de um sistema do mundo, debaixo de um sistema que a carne controla, amém? Se aqueles que enterraram o talento trazem a carnalidade para dentro da igreja, o que a gente tem que fazer? Né? Temos que estar colocando em oração, usando de autoridade, conversando. Quando falamos isso normalmente, né, acontece de uma situação, né? Acontece de uma situação aí que envolve carnalidade, e o pastor tem que ir conversar, a pastora tem que ir conversar. Muitas das vezes a pessoa não quer mais voltar na igreja. Por quê? Porque foi confrontado. E a carne não quer confronto. A carne só quer aquilo que pode satisfazer ela. Mas quando precisa do confronto, a pessoa ela vai colocar, mas ali não ia dar certo mesmo, porque fulano tem 5 talentos, o outro fulano tem 2, eu não sirvo para nada. E aí ela vem com aquele papel do vitimismo. E ela se veste do vitimismo, e aí ela chega ao ponto de até se afastar. Então devemos mostrar que ainda que a pessoa quando enterra um talento, ela terá problemas com o Senhor, mas não é por causa disso que nós estamos... O nosso problema é com a carne, a nossa luta é com a carnalidade da pessoa, não com a pessoa em si. Isso é um problema carnal, meu irmão. Isso é um problema que vem da carne, então você tem que resolver isso. Então o nosso problema é com a carne, nós não estamos de forma nenhuma desprezando ou menosprezando ninguém, mas a nossa luta é contra a carne. Não é isso que fala a Bíblia? Ou é impressão minha? A Bíblia não fala que a nossa luta não é contra... É carne, não é isso? Mas sim contra o quê? Principados e potestades, parece que é isso, né? Efésios capítulo 6, né? Capítulo 5. Efésios 6 quer dizer que fala sobre a armadura, porque a nossa carne, a nossa luta não é contra uma guerra, não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, não é? Amém? Continuando aqui, Tito capítulo 2, Tito 2, a partir do 11. Bem, vai até o 13, tá? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regenerados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século. Quem é do presente século aqui? Tem alguém do século passado? Século retrasado? No presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, aleluia, aguardando a bendita esperança de um dia, da qual nós iremos ouvir o sinal da última trombeta, aguardando a esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, volta para o 12, Então é isso aqui que a pessoa que tem ali algo enterrado e ela está se colocando debaixo da terra, no quesito debaixo de maldição, ela vai tender para o lado carnal. E quando ela está no lado carnal, ela vai fazer coisas na carnalidade. Então o pastor e quem tem autoridade, ela tem que exercer autoridade no quesito de educar a pessoa. Educando, para quê? Para que essa pessoa, depois que ela for regenerada, a impiedade e as paixões mundanas, vivamos presente no século. Depois de corrigido, não é? O pastor também não vai pegar e sacudir ninguém, né? Então vai ser algo na qual eu vou estar conversando, a Suzana vai estar conversando, alguém mais maduro vai estar conversando. Para quê? Para que possamos educar as pessoas de uma maneira na qual ela possa ter um entendimento que nós vivemos hoje no mundo da qual o sistema desse mundo é mundano. Um sistema desse mundo leva para a carnalidade. Amém? Continuando. Enterrar também é um sinal de apatia. Enterrar é um sinal de apatia. Alguém sabe o que é apatia? Apatia é aquilo que você faz pouco caso, despreza, não liga, não dá importância. Isso se chama apatia. Veja bem, Lucas capítulo 19, Lucas 19, 20, Lucas capítulo 19, verso número 20. Então veio outro dizendo: eis-me aqui, Senhor, a tua mina. É uma outra parecida com aquela, que eu guardei embrulhada num lenço. Também creio que
apatia é um sinal de preguiça. A apatia, ela não é somente algo da qual a pessoa não dá importância. A apatia também é ligada com uma pessoa que tem um sinal de preguiça. E aqui esse texto fala sobre isso. Infelizmente, muitos acham trabalhoso demais o serviço na casa de Deus. Nesse texto que a gente acabou de ler, precisamos dizer que o talento enterrado é tipo como um lenço, né? E o lenço, ele tem uma finalidade. Qual que é a finalidade do lenço? Quem usa lenço? Qual que é a finalidade do lenço? Eu sou do tempo que o lenço usava também para enxugar as lágrimas, né? Chorava, a gente ia num culto, a presença de Deus falava muito conosco, a gente tirava o lenço e enxugava os olhos. Isso está falando sobre quebrantamento. Lenço fala sobre quebrantamento. Mas lenço também fala sobre nós enxugarmos o quê? O suor. Então o lenço não serve ali para a gente guardar o talento embrulhado no lenço. Porque quem faz isso é uma pessoa que não quer saber de cuidar nada na casa de Deus. Hein? Olha só. Precisamos dizer às pessoas de um talento que um lenço serve para limpar as lágrimas de uma pessoa quebrantada e o suor de uma pessoa que trabalha para o reino, e não para embrulhar um talento. E não para embrulhar um talento. Enterrar o talento também é um sinal de rebeldia. Na parábola que a gente viu lá em Mateus 25, o servo infiel disse que tinha enterrado o talento porque sabia que o seu senhor era severo. Normalmente, pessoas que enterram o talento justificam-se dizendo que a igreja ou a liderança é muito exigente. Dizem que não consegue corresponder às expectativas. E lá em Mateus, capítulo 25, o versículo 24 e 25, está escrito assim: chegando por fim o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, tem ali? Receoso, olha lá. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então nós precisamos mudar a abordagem. Temos que não ter receio de chegar nas pessoas para conversar com elas, né? Precisamos mudar nossa abordagem. Nós temos receio de algumas coisas, né? Primeiro, temos receio de que as pessoas de um talento façam um trabalho de uma qualidade ruim, e não é isso. Para isso devemos trabalhar para treiná-los. Então o meu trabalho é que você possa ser treinado nesse um talento que você tem. Eu vou te pegar no teu pé, e eu já pego no pé de pessoas, já tenho muito tempo aqui. Eu vou pegar no teu pé, para que você possa tirar esse talento daí de baixo, e você possa executar esse talento, porque eu fui chamado para isso. Fazer com que você possa exercer o seu talento. Porque se eu, como líder, eu olho você e vejo que você tem um talento que Deus te deu, e eu falo, deixa enterrado mesmo, que tipo de líder eu sou? Mas se eu vejo que você tem um talento, e eu falo, vamos desenterrar esse negócio porque foi Deus que te deu, então eu estou te ajudando a fazer com que você possa usufruir mais de Deus. A minha função é te treinar para que você possa estar tirando esse talento debaixo da terra. Amém? Lembre-se que o fato de alguém enterrar o talento já diz que isso é um motivo carnal, né? Já é um motivo de carnalidade. Nós tratamos com a carne, mas não rejeitamos a pessoa que só tem um talento. Precisamos ativar as pessoas para que o corpo possa funcionar. Precisamos ativar as pessoas de um talento para que o corpo possa funcionar. Trabalhar na carne é ruim, mas enterrar o talento é pior ainda. Trabalhar na carne é ruim, mas pior de tudo é enterrar o talento. Tá bom? Deixa eu pular um pouquinho mais para frente. Então vocês lembram, não enterre o teu talento. Por que nós não podemos enterrar nosso talento? Porque nós somos parte de um corpo, amém? Presta atenção. Não existe membros inúteis, guarda isso no teu coração. Não existe membros inúteis no corpo. Cada um de nós tem um valor. Você pode ter, ninguém tem zero. Ninguém tem zero talento. Deus deu um talento para cada um de nós. Ou deu 2, ou deu 5. Mas não tem ninguém com zero. Então aqui no corpo do Senhor, porque a Bíblia diz que Jesus ele é o cabeça, não é isso? E a igreja é o corpo. E eu não consigo ver o corpo feito de outro,
O corpo ele tem uma finalidade. Veja só. Não há ninguém na igreja com mais de 5 talentos. Por outro lado, não há ninguém com menos de 1 talento. Essa geração aqui, a nação japonesa, né? Somente serão conquistadas quando os de 1 talento se levantarem. A nação japonesa só vai ser ganha. A cidade de Baraki, a cidade de Guma, as outras cidades do Japão, Nagano, Chiba, só vai ser ganha quando os de 1 talento se levantarem para fazer algo. Porque é a maioria. Se eu tenho 1 talento e eu não me levanto, eu fico acomodado com isso, nós não vamos conseguir muita coisa. Nosso trabalho é ativar o corpo. Só há um corpo. Só há corpo quando cada membro funciona, quer dizer. Só há corpo quando cada membro funciona. Quando um membro funciona por 5, aí já não é mais corpo. Já pensou meu nariz funcionando pelo 5 talentos somente em um membro. Meu nariz ele consegue enxergar, ouvir, bater o coração tudo pelo nariz. Já não vai dar certo. Aí já não é corpo. Aí já é o quê? Qualquer outra coisa, menos corpo. Já pensou se a sua orelha visse também? Pudesse ver? Se a tua orelha pudesse respirar? Se a tua orelha pudesse fazer com que você andasse somente pela orelha? Aí ia ser o quê? Ia ser corpo? Não, né? Ia ser o quê? Uma aberração. Mas nós somos chamados na igreja nós somos chamados na Bíblia de corpo. Eric, abre aí para mim. 1 Coríntios, capítulo número 12, versículo 18. 1 Coríntios 12, 18. Presta atenção nisso aqui. Já estou caminhando para encerrar. 1 Coríntios, capítulo número 12, versículo 18, diz assim: mas Deus dispôs os membros. Aleluia. Aleluia. Mas Deus que dispôs os membros. Deus que distribui os talentos. Aleluia. É Deus que escolheu um para ter 1 talento. É Deus que escolheu o outro para ter 5. E é Deus que escolheu o outro para ter 2. Por quê? Não sei. Mas o texto diz, mas que é Deus que dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo. Como? Aleluia. Você está aqui nessa igreja hoje, você faz parte de um corpo. Não tem ninguém inútil aqui. Se tem, você está aqui hoje, saiba que você está aqui porque foi Deus que te colocou aqui. Como? Como Ele aprova. Aleluia. Você vai lá para aquela igreja, você vai servir ali, e você vai fazer parte do meu corpo. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Versículo 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. No nosso corpo, o que nós temos? Né? Vários membros, orelha, nariz, né? Cada um tem uma sua finalidade. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda os pés à cabeça, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser os mais, aleluia, aleluia. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Quem está comigo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Continuando. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os membros do corpo que parecem ser os mais fracos. Mais fraco está falando de quem? Do que tem 5 ou do que tem 1 talento? Aleluia. Então, dá para você entender a importância que você tem? Dá para entender o valor que você tem? Você quer ver o valor que você tem? Eu vou pegar um alicate ali. Pega o alicate lá. Vou pegar um alicate, eu vou colocar em cima do seu dedo mindinho e vou cortar seu dedo mindinho. Você aceita esse desafio? Não, tô fora. Está fora. Por que está fora?
Tem valor ou não tem, teu dedo mindinho? Tem valor. Então não se afaste do corpo. Por mais pequeno que você se ache, você faz parte do corpo. Você é essencial no corpo. Sabia que a pessoa que não tem esse dedão aqui, o dedão qualquer um das pernas aqui, o dedão maior, ela tem dificuldade de não andar porque falta equilíbrio. É algo da qual a gente passa e vê despercebido. Mas se você cortar o dedão do teu pé, se você cortar o dedão da sua mão, você não consegue segurar as coisas conforme a pessoa que tem os 5 dedos. É algo que parece que não tem valor, mas tem valor. Você é importante, você consegue entender isso. Um talento que Deus te deu é para você fazer grandes coisas que você nem imagina. Continuando, Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem com menos, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a esse damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honras àquilo que menos tinha. Sabe o que ele está falando aqui, quando ele fala ali, os membros nobres, que não há necessidade de você falar que precisa ser cortado? Sabe o que ele está falando? Ele está falando de um coração. Você precisa de um coração? Tem como a gente viver sem um coração? Ele não aparece, mas ele está dentro de nós. Então a gente não põe questionamento, eu não preciso de um coração. Mas os membros menores, a gente às vezes fala, não preciso disso, é insignificante. Mas o texto diz assim, contudo, Deus coordenou o corpo, aleluia. Você está aqui porque você está dentro de uma coordenação de Deus. Você consegue entender isso? Deus te trouxe aqui porque você é essencial no corpo, aleluia. Não olhe para você e fale, não use a capa do vitimismo, não se ache inferior a ninguém. Quem te colocou aqui não foi o pastor, não foi a pastora. Quem te colocou aqui foi Deus. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor de uns com os outros. A minha mão tem que ajudar a outra mão. Meus olhos têm que ajudar o restante do meu corpo. O meu pé tem que ajudar a minha mente a caminhar. A minha mente dá o comando. O meu pé vai seguir. A mente fala, anda. Se o pé não obedecer, não anda. Então é Deus que coordena tudo isso aqui. E tudo isso está ligado com o talento. Não enterre o talento que Deus te deu. Por quê? Porque você é essencial no plano de Deus. Existe um plano de Deus na sua vida. E você não pode olhar para você e se achar uma pessoa pequena. Sabe por quê? Porque não foi eu, homem, não foi a Suzy, não foi nenhum líder aqui. Você está aqui por uma resposta de Deus. Deus se colocou aqui, Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Não se ache inferior a ninguém, porque todos nós temos um talento. E esse um talento, da qual quando nós desenterramos esse um talento, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Você crê nisso? Você crê que não existe um melhor que o outro? Para que não haja divisão no corpo. Não tem como um dedinho, esse dedo falar, dividir com esse outro aqui, vamos formar outro corpo. Não tem a minha mão sair do meu corpo e falar, vamos criar outro corpo, porque aquele corpo lá eu não gosto dele. Aleluia. Continuando aqui onde eu parei. De maneira que se um membro sofre, verso número 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, aleluia. Se um sofre, todos sofrem. Mas se um é honrado, todo o corpo recebe a honra junto. Já pararam para analisar? Eu dei o exemplo do dedinho, cortar o dedinho. Se eu cortar aqui, tirar a unha daqui, pegar um alicate e tirar essa unha aqui do meu dedinho aqui, vai sentir dor? Não. Ou é só o dedinho que vai sentir dor?
A cabeça não pode então sentir dor na cabeça, porque está cortando, está tirando a unha do dedo, então o dedo não vai sentir a dor, é assim? Mas e se aí aconteceu um evento mundial, aqui está a pessoa que tem a mão mais bonita no mundo, vai ser só a mão que vai ser honrada? Todo o corpo vai ser honrado. Isso acontece porque é Deus que faz. É Deus que faz. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Aonde quer que você esteja, um talento que você tem, um talentinho que você tem, na hora que você começar a executar isso, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Aonde quer que você esteja. Não podemos nos acomodar, trabalhando apenas com as pessoas de 5 talentos. Simplesmente nos dedicamos àqueles que... simplesmente nos dedicamos àquelas pessoas que mais respondem, né? Conforme as pessoas de 5 talentos. Então essa é uma maneira do mundo trabalhar. O maior desafio em uma igreja, é trabalhar com as pessoas que têm um talento. É um talento que vai fazer a diferença. São as pessoas de um talento que vão fazer a diferença. Não são as pessoas de 5 talentos que vão fazer a diferença. São as pessoas que têm um talento que vão fazer a diferença. Aleluia. Se o líder falha em ativar os de um talento, então o líder terá fracassado em sua missão de edificar o corpo. O líder na célula envolve cada um, na capacidade de cada um, para que essa pessoa de um talento possa estar sendo desenvolvida. Amém? Para finalizar o Ministério de Louvor, já pode seguir, né? Tem um outro testemunho que eu quero contar aqui. Esses dias eu ouvi, né, um testemunho de um pastor que ele pregava o culto lá no Brasil domingo, e ele pregava num dia de sábado. E sempre que ele pregava, faltava bastante pessoas, mas ele não pregava na igreja. No sábado ele tinha um trabalho evangelístico, e ele ia para uma praça. E ia sempre poucas pessoas com ele, presta atenção. Ia poucas pessoas com ele. Mas sempre ia uma pessoa que participava toda vez que o pastor ia para esse evento evangelístico. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então o pastor ele tinha o culto no domingo, mas no sábado ele fazia um culto evangelístico na praça. Então toda vez que ele ia, faltava muito os obreiros, faltava o pessoal dele. Mas sempre ia uma pessoa com ele. E essa pessoa tinha a maior alegria de estar junto com o pastor. Sabe quem era? Era uma pessoa cadeirante. Aleluia. Era uma pessoa que tinha dificuldade na locomoção. No Brasil não tem esse cuidado que a gente tem aqui com ônibus. A pessoa subia no ônibus com maior dificuldade, era cadeirante. Mas ele tinha alegria de estar lá. E aconteceu que o pastor viu isso nele. E ele falou: pastor, me deixa te ajudar, pastor, porque o restante do pessoal não vem. Mas eu gosto de estar vindo com o pastor, eu gosto de estar fazendo as coisas com o pastor, eu gosto de ver as vidas indo. Me dá então a oportunidade. E o que você quer fazer? Me dá a caixa de som, para eu segurar a caixa de som. Então o pastor pregava e aquele irmão cadeirante ficava com a caixa de som nas costas. E um dia a mensagem estava tão forte que o cadeirante começou a chorar, porque a palavra estava forte. E alguém falou: puxa, deve estar doendo as costas dele, vamos lá ajudar as costas. E alguém veio tentar tirar a caixa das costas dele e falou: não tira isso de mim, porque eu sei agora para que eu sirvo. Eu sei agora qual é a minha função na igreja. Está ajudando o pastor, mas está ganhando almas. Eu não vejo ninguém cadeirante aqui. Que testemunho forte. Não entende o talento que Deus te deu. Pessoas necessitam desse um talento que você tem. Você não pode ter 5. Eu creio que a sua deve ter bem mais que eu. Eu só sei fazer isso aqui. Guarde o talento que você tem. Não enterre ele. Pessoas necessitam desse talento. Deus quer te usar de uma maneira sobrenatural. Quantas pessoas nesse Japão não conhecem a palavra de Deus? Quantas pessoas nesse Japão aqui estão envolvidas no álcool?
Meninas estão envolvidas na prostituição. Jovens estão envolvidos na máfia. Presos na máfia, nas drogas. E sabe o que eles esperam? Uma igreja. Que a maioria seja uma igreja de maioria, de pessoas que tenham um talento. Mas que essa igreja de um talento seja a igreja de um talento desenterrado. Que não seja uma igreja que tenha todo mundo com um talento enterrado. Deus espera de mim e de você nessa noite que você não enterre o teu talento, mas que você seja membro do corpo, você participe do corpo, que você possa sair dessa noite diferente da forma que você chegou, entendendo que você não é menor do que ninguém. Na verdade, nenhum de nós é menor do que o outro, mas nós somos essenciais no reino de Deus. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, você crê nisso? Vamos se colocar de pé. Aleluia. A minha missão é ativar o corpo. A minha missão é te ativar nesse um talento que você tem. Saia daqui hoje ativado com essa palavra. Não enterre teu talento. Não enterre teu talento. Aleluia. Não substitua. Não despreze, nem julgue. Se Deus está em paz em chamar essas pessoas, né? Deus quer te usar. Se Deus está em paz, por que a gente vai esquentar a cabeça? Já pararam para ver o testemunho desse jovem que ele era cadeirante? Não julgue ninguém. Deus nos chamou com um talento. Eu não sei de que forma você passou por aquelas portas ali, mas nessa noite, se você se identificou com essa pessoa que tem um talento enterrado, e você quer, nessa noite, tomar uma decisão de estar desenterrando o talento, eu vou pegar a minha pá e vou junto com você desenterrar esse talento. Mas eu não quero que você volte para sua casa com esse talento enterrado. Qual tem sido o teu talento? Algo que Deus te deu. Não fique com o teu talento enterrado. A igreja, Deus e a igreja, eu, os irmãos, vamos ser edificados quando você começar a pôr em prática isso que Deus te deu. Faz sentido para você essa palavra? Amém. Aleluia. Eu quero orar com vocês nessa noite. Se tem alguém que tem o talento enterrado e queira receber a oração, não é vergonhoso. O vergonhoso é você ir lá para fora e continuar com o talento enterrado. Mas se você considera que tem um talento na sua vida que está enterrado, conta comigo e com a minha barra. A gente vai desenterrar esse negócio. Porque o Japão necessita, Ibaraki necessita, Ruma necessita, Nakano, Shizuoka, Saitama, Chiba. Essa nação necessita de pessoas que tenham um talento, mas o talento desenterrado. Tem alguém que quer essa oração nessa noite? Que interessante, começa nos jovens. Que interessante isso. Jovens. Hoje teve uma jovem que aceitou Jesus. Não vamos enterrar nosso talento. Que interessante, querido. Só vejo jovens. Aleluia. Deus é aquele que faz. É Deus que faz com que nós possamos, conta comigo, com a minha pá, nós vamos desenterrar. Vamos sair por aí desenterrando os talentos que se talvez você tenha escondido. Nós vamos desenterrar esse negócio. O Ministério do Louvor vai estar louvando e eu vou estar orando com vocês. Amém?